O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs em Cristo, a liturgia diária nos traz hoje o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 14 e 15. O Senhor Jesus nos leva a uma reflexão hoje sobre a prática do jejum. Na passagem do Evangelho de hoje, os discípulos de João questionam o fato dos discípulos de Jesus não jejuarem. E aí a gente tem uma resposta dada pelo Senhor que nos leva a compreender a realidade e a necessidade de se praticar o jejum. Os discípulos de Jesus estavam ali com o Senhor, com o Cristo, vivendo todos os seus ensinamentos, convivendo com o Senhor cotidianamente, vendo o Senhor fazer milagres, prodígios, profecias, ou seja, eles estavam na festa, estavam na alegria de estar com o Senhor. Então não havia realmente nenhum motivo para que eles pudessem estar jejuando, né? Não era o momento oportuno. E o Senhor deixou claro, né, que aquele não era o momento oportuno, mas ia chegar um dia em que os discípulos dele iriam jejuar. Quem são os discípulos de Jesus? Somos nós hoje, eu e você. Quando acreditamos na ressurreição de Cristo, quando assumimos nossa missão cristã, nos tornamos evangelizadores, levamos a palavra de Cristo aos nossos irmãos e vivemos uma vida baseada nos ensinamentos cristãos. Então nós nos tornamos discípulos de Cristo. E hoje, enquanto discípulos de Cristo, existem os momentos oportunos dentro da nossa fé cristã em que nós praticamos o jejum. Contudo, o Senhor deixa bem claro: só adianta você, meu irmão, praticar o jejum se o seu coração estiver em sintonia, ligado à verdadeira essência da prática deste jejum. Não adianta você praticar um jejum com o coração partido, com o coração que não aceita e que está simplesmente cumprindo um preceito, que está simplesmente fazendo porque a igreja costuma fazer. Não pode se haver nessa prática do jejum o fato de ser apenas uma tradição. Tem que ser algo íntimo, que tem que brotar de dentro de você através da sua fé, né? Nós precisamos captar, por meio das palavras de Jesus Cristo, que as orientações necessárias para que nós possamos colocar em prática essa vivência cristã. Neste Evangelho que Jesus Cristo nos apresenta hoje, Ele nos ensina que todas as nossas ações elas têm que ter um sentido. Não adianta a gente fazer uma prática, não adianta eu ir para uma missa, não adianta eu ir para uma oração, não adianta eu ir para um grupo missionário, não adianta eu ir para um encontro de casais, para um encontro de jovens, se não existir uma essência, se não existir dentro de mim, dentro de você, um sentido. É necessário que exista esse sentido. Não adianta você jejuar simplesmente por jejuar, porque a igreja diz que tem que jejuar. Você tem que estar em sintonia com o que a igreja prega, e se você estiver preparado, se seu íntimo estiver de acordo com os ensinamentos da igreja cristã neste mundo, aí sim o jejum é bem-vindo, mas o seu corpo, a sua alma precisam estar em sintonia, né? Jesus Cristo, nós podemos observar que ele partilhava com todos os seus discípulos naquele momento o quê? Um momento de alegria, a vivência com ele. Então o momento de alegria não era o momento de jejuar, mas era o momento de aproveitar, de festejar. O jejum não viria naquele momento. O fato de todos os discípulos estarem próximos de Jesus, na companhia dele, era um clima para festa, né? Nós podemos observar isso. E aí hoje você também na sua vida, você está em festa, você está em êxtase de alegria. Então não é o momento de jejuar. O momento de jejuar é um momento mais de entrega ao Senhor,
diante de alguma situação, diante de alguma realidade. Nós, por exemplo, estamos vivendo agora o período da quaresma. É um período de jejum, sim. Mas se você não se sente preparado, se seu corpo, sua mente, seu espírito não está preparado para o jejum, meu irmão, não adianta fazer isso somente porque a igreja orienta, porque é um costume na sua família. Então, hoje o Senhor nos ensina que ao praticar os atos religiosos, nós precisamos praticar com o coração aberto e não simplesmente por obrigação. Que se ter uma causa nobre, melhor dizendo. Na nossa prática para jejum, tem que haver um ato nobre, ou seja, tem que ter um objetivo, tem que ser sincero. E para praticarmos o jejum é uma espécie de sacrifício também. Deus conhece o nosso coração, Ele sabe muito bem das nossas motivações. Portanto, quando jejuarmos, devemos fazê-lo com muita disposição e por amor. Não podemos estar jejuando com lamentos, não podemos estar jejuando sem nenhuma justificativa. Há momentos na nossa vida em que não nos cabe jejuar, nem fazer sacrifício, mas sim aproveitar a ocasião que nos é oferecida. De que adianta para nós o jejum se o nosso coração não está contrito no sacrifício de Cristo? Um coração que esteja ressentido, que esteja vingativo, revoltado, ele não consegue amar, nem fazer o bem a ninguém, nem ter amor pelo próximo. Então, nessa situação, não adianta o jejum. Para os cristãos, o jejum deve ter o significado de uma vida e de alegria. O jejum não deve ser encarado como sofrimento. Deve haver uma razão de ser para o jejum. Não nos basta jejuar somente por jejuar, sem um motivo que toque o nosso coração. Então, na hora de jejuar, meu irmão, oferece ao Senhor por que tu faz esse teu jejum. Por que tu está entregando na mão do Senhor essa prática que deve ser feita não com sofrimento, mas com amor, com alegria. Então, reflita na tua vida, diante de quais situações é necessário você jejuar e oferecer ao Senhor, mas oferecer com alegria, oferecer com amor, acreditando na importância e na eficácia desse jejum na sua vida cristã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.